Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre proteção de cultivares. É um prazer estar falando com vocês aqui. Vamos entrar agora na segunda parte do nosso curso, conforme a gente conversou. Hoje a gente vai tratar sobre a Lei de Proteção de Cultivares, propriamente dita. Vamos fazer uma análise bem bacana relacionada ao assunto e a gente vai detalhar cada vez mais nos próximos slides. Passando então, pessoal, primeiramente, assim como a gente fez no módulo 1 e vai fazer em todos os módulos, vamos passar sobre a nossa agenda, como que está o andamento do curso, quais os tópicos que a gente já viu, fazer um pequeno review do que foi feito e também quais são os próximos passos. Então, no primeiro módulo a gente falou sobre introdução à proteção de cultivares, a gente falou sobre a contextualização do setor florestal, falamos um pouquinho sobre inovação também, falamos sobre patente, falamos quais são os pré-requisitos, né, para ser uma cultivar, como que ela é definida, algumas informações relacionadas aos critérios, né, para ser proteção de cultivares, e demos uma pincelada aí relacionado à lei de proteção de cultivares, que é o foco desse módulo. Então, agora no módulo 2, vamos debruçar sobre a Lei de Proteção de Cultivares, vamos detalhar o texto, como foi feito, entrar mais a fundo no texto da lei, né? Quais são as diretrizes, quais são os instrumentos, quais são os processos, taxas administrativas, quais são os tempos, aonde é feito, quem regula, quem que faz a gestão dos dados. Então a gente vai passar por esse ponto na aula de hoje. Nosso módulo 3, que é o próximo módulo, vamos falar sobre o processo de proteção de cultivares, como é feito todo o processo aí na prática, né, utilizando a plataforma online, que é a Cultivar Web, quais são os documentos que tem que preencher, o que cada documento tem. Então vai ser um trabalho aí mão na massa, aí, como se fosse um passo a passo sobre como é o processo. Depois, no próximo módulo, no módulo 4, sobre licenciamento de cultivares protegidas, a gente vai falar sobre a licença, o certificado provisório, o certificado definitivo, qual é o prazo, né, de vigência, quando que o material genético a cultivar entra para domínio público, qual é a duração, quais são os processos, o que tem que ser feito durante todos os anos aí de vigência do certificado. Por fim, chegando no final, penúltimo penúltimo módulo do nosso curso, vamos falar sobre fiscalização e penalidades, quais são as sanções, quem são os órgãos competentes para realizar tal atividade. Então a gente vai entrar mais nesse detalhe. E no último módulo a gente vai trazer alguns estudos de casos, vamos trazer alguns certificados, demonstrar como é feito o certificado provisório e definitivo, como que é o processo, utilizar o Cultivar Web para a gente conseguir baixar esses materiais, que eles estão de domínio público, então qualquer pessoa consegue acessar, saber qual cultivar está protegido ou não. Então no módulo 6 a gente vai entrar mais na parte visual e mostrar alguns cases de sucesso. Então pessoal, como falei, estamos no módulo 2, vamos dar start, vamos começar essa aula aí. É mais um overview do que será o curso novamente. E vamos dar início aí na segunda parte do nosso curso, no módulo 2. E hoje vamos falar sobre Lei de Proteção de Cultivares. Então, nesse módulo, como eu acabei de citar, a gente vai debruçar sobre a lei que foi instaurada aqui no Brasil em 1997. Vamos falar sobre os órgãos competentes, vamos falar como é o processo na teoria, vamos falar as documentações, os instrumentos, o que a lei pratica, né, no seu texto. Então, é um material mais teórico, mas acredito que é de suma importância para a gente dar continuidade no nosso curso da melhor forma possível. Então, vamos lá. Então, pessoal, trazendo esse slide aqui novamente para a gente contextualizar a dinâmica, né, de uma forma mais detalhada, que foi a linha do tempo que a gente trouxe no módulo 1, para a gente ver como que foi as etapas, né, quais foram os marcos as importantes relacionados ao assunto. Então aqui toda a cronologia dos principais marcos legais
relacionado à proteção de cultivares no Brasil. Como a gente viu, em 1994, teve a adesão do Brasil no Acordo do TRIPS, onde foi o primeiro passo relacionado à evolução deste assunto, que aí derivou para 1996 a Lei de Propriedade Industrial. Então, como a gente citou no primeiro módulo, né, a questão relacionada à inovação, sobre o desenvolvimento, né, de novos produtos ou produtos melhorados, então a gente partiu principalmente dentro da indústria. Só que posteriormente se fez a necessidade também de ter produtos relacionados também ao meio ambiente, aos produtos que a gente definiria como as plantas, né? Como a gente falou, né, a proteção de cultivares é a patente das plantas. Então, em 1997 foi onde derivou a lei que hoje a gente conhece como Lei de Proteção de Cultivar e que está em vigor até hoje. Posteriormente, teve a internacionalização do ato da UPOV, então a gente passou a ser um país signatário da UPOV, onde a gente consegue ter uma relação a nível mundial aí com outras empresas que desenvolvem material genético, onde a gente consegue fazer o intercâmbio de alguns materiais de uma forma mais rápida. É claro, sempre importante contextualizar que todos os trâmites, burocracia, passar por estação quaternária, entre outras questões de importação e exportação de material genético, tem que ser respeitado junto ao MAPA e junto aos órgãos competentes. Já em 2003 veio a Lei de Sementes e Mudas, que é aí a que regula a parte da produção comercial de mudas aqui no Brasil, e por fim, em 2004, a Lei de Inovação Tecnológica. Então esses foram os principais marcos que a gente tem hoje dentro da legislação brasileira até os dias atuais. Partindo agora para detalhar um pouco melhor sobre esses marcos, né, de uma forma mais direta, em 1961 houve aí a implementação da União Internacional para a Proteção de Obtentores Vegetais, que é o POV, com o objetivo de promover um sistema eficaz de proteção de cultivares, com o objetivo principal de incentivar o desenvolvimento de novas variedades de plantas em benefício da sociedade. Então, pessoal, foi criado esse grupo de trabalho, né, essa união internacional, principalmente com o crescimento populacional no mundo, então se fez necessário ter cultivares melhoradas, cultivares com maior produtividade, tanto na área agronômica, né, por causa da falta de alimento, então a gente precisava de aumentar a produtividade de nossas diversas culturas para alimentar a população, então se fez a necessidade de se criar um órgão competente para regular isso de uma forma que ninguém seja lesado. Posteriormente, em 1995, houve a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que seria a chefe da UPOV, é quem faz a gestão e faz a organização dessa entidade relacionada aos cultivares, intimamente, pois a OMC está ligado aí com a parte de desenvolvimento de materiais genéticos, oferta de royalties, a questão de negociações de novos cultivares. Então, a OMC e a UPOV, elas acabaram tendo essa hierarquia de uma forma bem organizada, e aí o Brasil pôde participar desse grupo também. Em 1997, como a gente acabou de ver na tela passada, no slide passado, teve aí a promulgação em abril da Lei 9.456, conhecida hoje como a Lei de Proteção de Cultivares, que foi a que deu início ao SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. A lei foi promulgada em abril, mas oficialmente ela começou a servir na prática em dezembro, onde houve aí o lançamento dos instrumentos regulatórios, de como é o processo. Então, em 1997, é onde a gente tem um start aí relacionado à Lei de Proteção de Cultivares. Em 2002, foi desenvolvido aí o primeiro formulário de descritores morfológicos para eucaliptos no Brasil. Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula, e principalmente no módulo 3,
quais são esses formulários, quais são os mecanismos, quais são os documentos relacionados à parte aí de todo o processo relacionado à proteção de cultivar. Então, voltando aí, trazendo mais para o setor florestal, em 2002 a gente teve aí o primeiro formulário relacionado à cultura de eucalipto no Brasil. Então, em 2002 teve toda a parte aí de caracterização morfológica, né, da espécie de eucalipto, o que apoia muito e ajuda, vocês vão ver aí, a gente vai trazer os formulários nas próximos slides, e principalmente no módulo 3, que a gente vai ver aí como que é o formulário, quais são as informações que contém nele. Então, esses descritores morfológicos, assim, trazendo antecipadamente, é o formato da folha, se tem pecíolo, se não tem, se tem lignotúbio, se não tem, qual é o tamanho da área foliar, lâmina foliar, qual que é a largura da folha, se tem pecíolo, se não tem, se tem alguma característica ou não tem, se a folha é ovalada, se ela é em forma de lâmina, entre outras. Então a gente vai trazer isso com mais calma no próximo módulo, mas principalmente o formulário de descritores morfológicos é para você caracterizar a morfologia da planta no decorrer dos seus anos, né? Desde os 6 meses, quando ela ainda, desde os 3 a 4 meses, como ela ainda é muda, depois no crescimento com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Então esse formulário serve de base aí para fazer a caracterização. Em 2011, houve alteração dos descritores morfológicos, muitas vezes uma atualização devido ao lançamento de novos materiais genéticos, ao desenvolvimento de novos clones, então a necessidade também de construir e agregar mais descritores ao formulário inicial, então teve essa reformulação dentro do material. Em 2013 houve outra alteração também, acrescentou mais informações relacionadas aos descritores. Em 2020, uma revisão mais recente, alguns anos atrás, teve aí umas novas diretrizes para os ensaios de DHE e o formulário de descritores morfológicos, tanto para eucaliptos, e aí também entrou os corimbas. Então, foi algo que hoje é separado, né? São espécies diferentes, tudo sendo eucalipto, né? Mas temos eucaliptos SP e corimbas SP, então a gente tem 2 formulários. A gente vai detalhar isso lá mais para frente, mas aí a importância e o dinamismo da gente conseguir separar os materiais genéticos e os ensaios de DHE. A gente retoma o que a gente pincelou no primeiro módulo, né? A questão de ser distinto, de ser homogêneo e de ser estável. Então a gente precisa fazer alguns testes, alguns ensaios, e isso está dentro aí também dos formulários de descritores morfológicos, e a gente vai trazer isso com mais detalhe nas próximas aulas. Continuando então, pessoal, agora trazendo a Lei de Proteção de Cultivares mais em destaque, como já falei, a Lei 9.456, a gente vai repetir muito isso ao longo do curso, e principalmente aí o lançamento oficial no Diário da União no dia 25 de abril de 1997. Então a lei vem para garantir os direitos dos obtedores de novas variedades vegetais. Como a gente trouxe muito bem no módulo 1 sobre a questão dos investimentos relacionados ao setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das áreas florestais, dentro do setor florestal, melhor dizendo, então são recursos elevados para a gente conseguir trabalhar com melhores materiais genéticos, a gente visando principalmente a participação e a criação de novos clones, de novos materiais genéticos. Então, essa lei vem para apoiar essas empresas e a equipe, né, do programa de melhoramento dessas empresas, assegurando a questão de utilização exclusiva do material genético por parte da empresa. Então, todos os investimentos realizados naquela área, a Lei de Proteção de Cultivares vem para garantir que aquela empresa ela tenha a utilização exclusiva daquele material genético, devido a todos os seus investimentos relacionados para produzir aquele novo material. Mas hoje também, como a gente pôde ver no módulo 1,
a gente falou muito também sobre uma nova oportunidade, né, que veio com a entrada de empresas comercializadoras de mudas aqui no Brasil, com a oportunidade de receber royalties pelo desenvolvimento do material genético. Então a lei vem para organizar essa questão aí de organizar o mercado sobre a propriedade intelectual, sobre a patente relacionada àquele clone, sendo de uso exclusivo ou a oportunidade de receber royalties, sendo assim como se fosse um retorno de todo o investimento realizado para a produção daquele novo material genético. Então, o objetivo principal dessa lei está relacionado a isso, a dar segurança e garantia dos direitos aos obtedores de novas cultivares vegetais. A lei criou, então, o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que é o SNPC, e como eu citei durante o marco, né, a implementação oficial foi em dezembro do mesmo ano, em 1997, quando foi aprovado e disponibilizado os instrumentos necessários à formulação dos pedidos de proteção junto ao mapa. Então, só em dezembro que foi lançado os formulários, foi efetivamente lançado como é o processo relacionado ao pedido de proteção e também lançado também os primeiros formulários relacionados aos cultivares, só que como a gente pôde ver, né, só em 2002 foi feito os formulários relacionados ao eucalipto. Então a gente sempre segue com revisitações, atualizações e cada vez mais a gente torna o processo mais produtivo e de uma forma com uma melhor execução. Então, pessoal, aqui a gente traz o decreto 2366, também de 1997, que ele traz de uma forma um pouco mais detalhada, mas trazendo a mesma hierarquia do objetivo da Lei de Proteção de Cultivares. Ele traz a garantia para o livre exercício do direito de PI, de propriedade intelectual, dos obtedores de novas cultivares, que sejam distintas, homogêneas e estáveis. Então aqui a gente traz o DHE, um dos critérios para se cultivar, lá da primeira aula, né? A cultivar tem que ser distinta, ela tem que ser homogênea e ela tem que ser estável, zelando principalmente pelo interesse nacional no campo da proteção de cultivares. Então o decreto vem para afirmar e consolidar o que a lei já traz, garantindo aí o exercício, o direito exclusivo da propriedade intelectual. Então a gente volta lá nas PI, né? Aqui fala sobre o direito da patente para os obtedores. Obtedores hoje dentro do setor florestal, a gente diz que é a equipe de melhorista da empresa, muitas vezes são essas pessoas que são os detentores da propriedade intelectual, lógico, vinculada à empresa, mas a gente vai ver no preenchimento do formulário, é necessário preencher a equipe que desenvolveu aquele material genético. Então, isso que esse parágrafo da lei quer dizer é garantir os direitos para a empresa que desenvolveu o material genético da propriedade intelectual, da patente relacionada àquela cultivar, desde que ela tenha as premissas, os critérios relacionados ao DHE, dela ser distinta, homogênea e estável. Avançando, pessoal, detalhando um pouco mais relacionado ao POV, que é a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, que seria um órgão a nível mundial, a gente traz aqui que é uma organização internacional, ela que regula todos os países ao longo do mundo, ligada à OMC. O Brasil, né, teve a adoção da Convenção Internacional para a Proteção das Novas Variedades Vegetais em 2 de dezembro de 1961. Ela está relacionada com a propriedade intelectual para melhoramento genético vegetal no geral. Então, ela está relacionada com a API e com a patente relacionada ao melhoramento genético florestal no contexto geral. E o principal objetivo da OPOV é de promover e fornecer um sistema de proteção de cultivares com o objetivo principal de encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade. Então, como falei lá na frente, e repito aqui, crescimento populacional, a oferta de alimentos, então se fez a necessidade de criar cultivares mais produtivas, com maiores produtividades
E aí a gente citou também a questão de pragas e doenças, a questão de mudanças climáticas, ocupação de áreas que antigamente não eram agricultáveis. Então esses fatores contribuíram aí para a gente ter melhores materiais genéticos, desenvolver novas linhagens, novas culturas, onde a gente conseguisse uma maior produtividade, para a gente conseguir alimentar uma maior população, uma população que cresce a cada dia. Então, o principal objetivo era promover esse sistema de proteção de cultivares a nível mundial. Acrescentando, então, o Brasil aderiu ao POV em abril de 1999, a ata de 1978, onde a gente balizou a Lei de Proteção de Cultivares no Brasil para criar o SNPC. Então a gente tem essa hierarquia e as entidades têm que falar a mesma língua, então acabou que foi derivada a partir disso. E hoje o POV conta com 78 membros. Então temos 78 membros, países, né, signatários que fazem parte da UPOV. Então isso facilita aí a negociação, o intercâmbio de material genético entre esses países e também o Brasil. Então a UPOV, né, a adesão ao POV, a participação, ela traz reciprocidade de direitos do Brasil com os outros países membros, o que facilita o intercâmbio de novos materiais genéticos gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira. Então, por mais que o Brasil seja pioneiro na parte florestal, de ser os melhores materiais genéticos com alta produtividade, a gente também tem outras culturas, né? Culturas frutíferas, olerícolas, ornamentais, a gente tem a parte de condimentos, como eu citei aqui, até a própria empresa Sakata. Então a gente consegue trazer materiais, importar esses materiais de outros países numa dinâmica mais facilitada do que se o Brasil não participasse da UPOV. Então é um mecanismo que ajuda nas burocracias, né, de importação e exportação de materiais genéticos, mas é necessário sempre passar pela quarentena, fazer todos os processos legais para trazer esse material genético para o Brasil, ou também que seja exportar esse material genético. Essa é a nossa relação com o POV, trazendo agora mais para o setor florestal, com o desenvolvimento aí de países com novos projetos e aptidões florestais. A gente citou aqui o Paraguai e a Colômbia, e também países da África. Pode ser uma grande oportunidade para o setor florestal dele conseguir fazer a transmissão e a transferência dos seus materiais genéticos para esses países. Então, esses materiais que não têm uma recorrência ou não têm um histórico de produtividade florestal, é uma oportunidade também para as empresas florestais conseguir monetizar com a venda de clones, com a participação de royalties, com esses projetos novos florestais ao redor do mundo. Então, a UPOV acaba facilitando essa negociação e facilita os mecanismos com uma menor burocracia para executar esse tipo de intercâmbio de material genético. Aqui, pessoal, a gente pode citar aqui alguns benefícios, né, e os objetivos que as empresas florestais elas acabam utilizando no seu dia a dia, né, e quais são os objetivos principais da empresa em proteger seus materiais genéticos. O que a gente destaca principalmente, que era no histórico e uma realidade hoje também, é reservar o material para uso próprio, ou seja, a empresa proteger o seu clone, trazendo principalmente aí para a área florestal, para ela ter exclusividade de uso, ela reservar o material que ela desenvolveu através do seu programa de melhoramento para utilização própria, sem que um terceiro também utilize do seu material, uma vez que ela teve todos os investimentos, toda uma equipe, estrutura, tempo para produzir aquele material. Então a lei de proteção de cultivares ela acaba trazendo essa parte de reservar, de ter exclusividade do material genético para a empresa detentora da proteção. Mas, ao longo dos anos, a gente vem percebendo uma regulação do mercado, principalmente da entrada de algumas empresas relacionadas à comercialização de mudas, e aqui vale um destaque para a empresa Arbogen, que aí também uma nova opção surgiu
para o mercado, surgiu para as empresas, que é o pagamento de royalties ao titular da proteção. Então, a empresa que retém o material genético vê como uma nova oportunidade, uma nova forma de monetização dos seus serviços, ofertar o clone no mercado ou passar esse material genético para as empresas que comercializam muda. E a partir disso, ela consegue criar um novo negócio e ela consegue receber royalties pelo esse serviço. Hoje a gente trouxe isso até como um tópico no módulo 1, o pagamento aí de 5 a 20% do preço do milheiro da muda ser o valor dos royalties. É um preço aproximado, mas aparentemente parece ser um grande negócio. Dando um exemplo aqui, número, né? R$ 1.000 sendo milheiro, não é? Os preços praticados variam muito de região em região, de viveiro em viveiro, clone em clone, mas colocando um número hipotético de R$ 1.000, então de 50 a R$ 200 nesse valor seriam destinados para a empresa que é a dona da proteção, né? Que tem o certificado de proteção da cultivar. Então aparentemente parece ser um negócio muito bem atrativo que acaba compensando aí todos os investimentos realizados na parte dos programas de melhoramento e produção de novos materiais genéticos. Então é uma nova fonte de negócios aí que algumas empresas florestais vêm explorando ao longo dos anos. Algumas coisas importantes que a gente precisa detalhar e que o texto da lei traz é que produtores rurais são permitidos de produzir sementes e negociar essas sementes através de doação e troca entre os pequenos produtores. Então, a lei traz isso, que é uma forma que os produtores rurais eles conseguem utilizar esses materiais protegidos, conseguindo negociar essas sementes entre eles, desde que ambos os negociadores sejam pequenos produtores rurais. Os melhoristas, no geral, de várias empresas, algo que a lei traz também e vale a pena a gente destacar, eles podem fazer o uso do material genético protegido para desenvolver suas pesquisas nos seus programas de melhoramento e pode utilizar em seus trabalhos internos da empresa sem que haja necessidade de pedir ao titular da proteção. Ou seja, a nível de pesquisa, pessoal, a gente não está em escala comercial, os melhoristas dos programas de melhoramento de várias empresas, elas podem utilizar material genético que é protegido inicialmente, mas desde que seja só para pesquisa. Então, tem esse texto na lei, então é importante salientar que dentro do programa de melhoramento, no desenvolvimento de pesquisa do dia a dia, os melhoristas podem utilizar o material genético vegetal sem que haja necessidade de pedir autorização ao titular da proteção, mas salientando e reforçando a nível de pesquisa. Quando esse material vai a nível comercial e tudo mais, é necessário pedir autorização e muitas vezes negociar a parte dos royalties, mas para trabalho de pesquisa, assim como para produtores rurais, existe a possibilidade. Aqui, pessoal, mais para detalhar os critérios que a gente trouxe sobre o DHE e trazer de uma forma como a lei traz, de uma forma bem preto no branco e bem claro, de como é entendido a lei sobre os critérios que a gente apresentou no primeiro módulo. Então a gente vem trazer isso. Primeiro, aqui a gente fala sobre a cultivar ser única e ela se diferenciar. Então, a cultivar, ela precisa apresentar características particulares e únicas. Então, a gente volta lá naquele quadrinho que a gente trouxe no módulo 1, da espécie ser única e ela conseguir ser distinta, né? Então, ela precisa se diferenciar. E para isso, ela tem que ter características particulares e únicas. A gente fala que um material vegetal ele tem que ser superior, ou seja, ele tem que ser um resultado de algum programa de melhoramento genético. A gente vai ver no módulo 3 que é necessário cadastrar algumas informações relacionadas ao programa de melhoramento genético. Então ela tem que ser uma novidade. No módulo 1 a gente falou isso, que tem que ser um material novo, ou seja, tem que ser algo exclusivo. Além de ser único, tem que ser uma novidade, então tem que resultar de um programa de melhoramento genético.
como falei, né, tem que ser novo, né, tem que ser uma novidade. E a novidade, dentro da lei, a gente define ela como ela não pode ter sido comercializada há mais de um ano, 12 meses no Brasil, ou de 6 anos no exterior. Então, para ser uma novidade perante a lei, ela não pode ter mais de um ano de comércio no Brasil ou 6 anos no exterior. Agora, trazendo aí a questão do DHE, assim como a lei traz oficialmente, a gente fala sobre distinguibilidade, ou seja, ela tem que ser distinta. No quebrar dos ovos é distinta. Então ela precisa diferenciar-se de outras cultivares já protegidas e possuir denominação própria. No módulo 1 a gente trouxe alguns slides falando sobre a denominação, o que pode, o que não pode, a questão lá da codificação, o que não pode ter no nome, não pode ter nome de empresa, não pode ter nome de cultivar, não pode ter nada que lese a sociedade. Então, se ficar alguma dúvida, peço que voltem no módulo 1 sobre a parte de denominação própria. Questão de homogeneidade, então a planta precisa apresentar um padrão uniforme das suas características descritas, ou seja, ela tem que ter um padrão, seja em vários sítios, em várias condições climáticas, em várias questões de meteorologia, de precipitação, de qualidade de solo, de altitude ou baixada. Então a planta ela tem que ter um padrão uniforme ao longo de cada ambiente que ela possa estar acessando. E por fim, a gente fala sobre a estabilidade, que é ao longo das gerações, né, ao longo das clonagens, das multiplicações, as características dessa cultivar têm que ser preservadas. Então ela tem que manter estável, ela tem que manter o próprio padrão uniforme da homogeneidade também ao longo do tempo. Então nesse slide a gente vê aí os testes de DHE, né, que a gente fala, que é o D de distinguibilidade, o H de homogeneidade e o E de estabilidade. Então, posteriormente, a gente vai detalhar isso um pouco mais, mas basicamente os testes de DHE, que existe um formulário para isso, que é o formulário 3, a gente vai tratar principalmente dessas três características, desses três critérios. Falando agora, pessoal, sobre algumas definições, né, algumas explicações, acredito que definições seja a palavra mais certa do que a lei traz sobre algumas palavras. Então, achei importante trazer esse detalhe aqui para a nossa discussão, para o nosso módulo, para entender quais são as partes, o que significa cada persona, cada agente dentro do processo, para ficar de uma forma bem clara para a gente. Então, pessoal, o descritor para a lei significa a característica herdada geneticamente utilizada para identificar a cultivar. Ou seja, os descritores é uma característica da cultivar que foi herdada dentro do programa de melhoramento, que seria a característica que faz com que eu consiga identificar a cultivar. Então entra dentro daquele pilar de ser única e de ser distinta, que eu preciso de ter uma característica que a diferencia das suas antecessoras ou de outras cultivares. Então essa característica a gente chama de descritor. Melhorista, para a lei, é a pessoa física que obtiver a cultivar. Então, como já destaquei, a gente vai ver mais para frente, nos formulários é necessário preencher a equipe de melhoristas, a equipe que participou no desenvolvimento daquela cultivar. Então, dentro da lei de proteção de cultivares, ela traz essa definição, essa explicação, que o melhorista é a pessoa física, então vai o nome da pessoa mesmo, o nome completo da pessoa, que obtiver a cultivar. Então, a cultivar fica registrado o nome da equipe do programa de melhoramento da empresa que ela participou do desenvolvimento daquela cultivar. Obtentor, pessoal, aí já é o nível da empresa, né? Para a lei, entende-se que é aquele que financia o processo de melhoramento e detém os direitos patrimoniais. Trazendo isso para o setor florestal, pessoal, então seria a empresa
que contrata os melhoristas, que é a equipe, que tem a equipe de melhoristas, e aí obtentora é porque ela tem a estrutura, porque ela tem o programa de melhoramento genético, ela tem a mão de obra, que é a equipe de melhoramento, etc. Então é a empresa que financia o processo de melhoramento genético e detém os direitos patrimoniais. Então o obtentor seria a empresa florestal. Pode ser Suzano, Klabin, Eldorado, Operan, ArcelorMittal. A gente vai ver isso mais para frente. Então acho que seria aí alguns tópicos importantes que a lei traz e eu pensei em trazer para vocês para ficar bem claro. Órgão competente relacionado para a Lei de Proteção de Cultivares, como a gente viu, é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, que seria aí a hierarquia, mas efetivamente na prática, e a lei criou o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, então o órgão competente é o SNPC, mas que ele está dentro aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Então tem um órgão oficial, foi criado para isso, que trata diretamente sobre o assunto relacionado à Lei de Proteção de Cultivares. O certificado de proteção, o que é o certificado, né, propriamente dito, e qual é a importância dele. Então, o certificado, ele assegura o direito de reproduzir a cultivar em todo o território nacional e controla a produção e a comercialização por terceiros. Ou seja, o certificado, a gente vai trazer um exemplo aqui mais para frente, é o documento que dá o direito para a empresa, ou obtentor, ou melhorista, de produzir, multiplicar, reproduzir o material genético em todo o território brasileiro. Ou seja, então o viveiro ou a empresa que tem certificado, ela pode produzir aquele material genético sem nenhuma sanção e tudo mais, porque é ela que é o proprietário daquele certificado. Já quando é ofertado esse material genético, quando é repassado esse material genético para outro viveiro ou para outra empresa, a empresa que recebe o material genético também precisa de ter esse certificado, principalmente aí para controlar a produção e também para o estabelecimento provar que ele tem o direito também de produzir aquele material genético. Então isso é uma negociação entre as partes, então onde ali a empresa vai pagar royalties para a detentora do material genético por utilizar aquele clone. Então isso é o certificado de proteção, que seria tudo que é o produto final de todo o processo, né? Qual é a última coisa dentro do processo de pedido de proteção de cultivares, é esse certificado. Com validade, a gente vai ver com mais calma, mas de 18 anos. Aqui, pessoal, trazendo aqui um pouco sobre o Cultivar Web, que é a plataforma online. Todo o processo ele é executado de forma online através do sistema, que é um site aí do MAPA, principalmente dentro do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, onde a gente consegue todas as informações necessárias para fazer todo o protocolo, todo o processo de pedido e também conseguir as informações relacionadas à proteção de cultivares. A gente consegue de uma forma pública e gratuita ter acesso a todas as cultivares que estão protegidas, a gente consegue acessar quem são as empresas detentoras desses materiais genéticos, qual foi a equipe que participou, o certificado de proteção. Então as informações elas estão todas dentro dessa plataforma. Peço aí que vocês acessem o site. Aqui na primeira aba, igual a gente está vendo um print na tela, a gente tem tanto o RNC, que a gente trouxe no módulo 1, e também o SNPC, o que diferencia os dois, né? Aqui mesmo traz até uma breve explicação. O RNC é a habilitação de cultivares e espécies para produção e comercialização de sementes de Brasil no mundo. Então é toda a parte que regula a produção comercial das cultivares. Então a gente consegue acessar aí de forma pública, né, quais as cultivares estão protegidas, quais não estão. Então aqui é onde a gente faz esse cadastro. Já no lado direito, a gente tem o SNPC,
que é a concessão do título de propriedade intelectual, ou seja, um certificado de proteção, sobre cultivares obtidas por métodos de melhoramento genético. Então aqui já é uma concessão de PI, uma concessão de patente para a empresa, que é o ISNPC. Então, no módulo 1 a gente salientou essa diferença e aqui mesmo o próprio mapa traz essa diferença aqui no seu próprio site. E aí, pessoal, a gente consegue ver aí e fazer uma pesquisa pública gratuita relacionada quais são os cultivares protegidos. Dentro da área florestal, dentro da área agrícola, agronômica, a gente consegue saber todas as cultivares que estão protegidos no Brasil de uma forma bem fácil e de uma forma bem dinâmica. E aí, assim que a gente terminar essa aula, peço que façam um exercício para vocês se habituarem com o site, ver como é fácil e dinâmico. É uma plataforma simples, mas bastante funcional, onde a gente consegue ter as informações de uma forma muito clara. E aqui também, pessoal, o Cultivar Web é onde a gente vai fazer todo o processo. A gente vai detalhar mais para frente, mas o primeiro formulário dentro do processo, vou detalhar isso melhor mais para frente, é bem aqui que a gente precisa fazer o cadastro. A gente colocar um e-mail, preencher algumas informações relacionadas ao CPF, o nosso nome completo, aquele cadastro padrão, mas o primeiro formulário para a gente dar start no pedido de proteção de cultivares é começar nessa tela aí no cadastre-se, para a gente iniciar todo o nosso processo aí de pedido de proteção de cultivares. Então, eu já trouxe na tela anterior, mas aqui explicando um pouco como é o processo dentro do Cultivar Web. São 3 formulários. O formulário 1, que é do requerimento, ou o cadastro da pessoa que está requerendo isso, que vai ser responsável pelo processo. Esse é o primeiro formulário. Depois, no segundo momento, a gente tem o formulário 2, que é um formulário de relatório técnico, para a gente informar quem é o responsável técnico, quem é a empresa participante, qual é a equipe de melhoristas que estão participando, todas as informações relacionadas à responsabilidade técnica do pedido. E no formulário 3, a gente tem as instruções de DHE. DHE, vamos lembrar, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, e também a tabela de descritores mínimos. Lembrando, descritores mínimos, como definição, descritores é aquela característica que diferencia cultivar da sua antecessora ou de outra cultivar. Então, esses são os 3 formulários com o processo aí do desenvolvimento do material genético para a parte de proteção de cultivares. Esses são os documentos, são os instrumentos que são utilizados aí para o desenvolvimento do material. A gente vai ver, pessoal, mais para frente, de uma forma mais detalhada, o formulário 1 e o formulário 2, eles são genéricos que eles são utilizados de uma forma universal para todas as cultivares, seja florestal, agronômica, agrícola, enquanto que o formulário 3, ele vai ser um formulário que é exclusivo para cada cultura, para cada espécie. Então, quando a gente trouxe hoje no começo desse módulo, né, a questão relacionada às espécies, que teve um primeiro formulário, depois acrescentou-se novos descritores, depois criou um formulário para eucalipto e um para corimba, então entra muito nisso. Quando a gente entra na plataforma, a gente vê que a gente tem que selecionar a cultura e a partir dessa cultura eu vou ter um formulário para cada cultura. Eu vou ter um formulário para eucalipto, vou ter um para corimba, vou ter um para pinos, vou ter um para seringueira, vou ter um para cedro, vou ter um para mogno e por aí diante. Então a gente vai ver isso com mais calma mais para frente, mas basicamente, de uma forma bem simples, são esses 3 formulários aí que já vêm pré-preenchidos. Claro que a gente tem um esforço aí complementar que a gente vai ver mais para frente para a gente facilitar o processo, mas é um processo que está muito bem estruturado e muito bem organizado. Trazendo agora, pessoal, um detalhamento sobre as etapas, vamos trazer sobre o primeiro formulário que é necessário preencher, que é o formulário de requerimento. Então, principais informações que são preenchidas nessa primeira etapa é o requerimento da proteção de cultivar, então a pessoa física que vai fazer o processo, quem que vai conduzir isso, pode ser alguém da empresa ou pode ser uma pessoa jurídica, um terceiro, que vai desenvolver
todo o processo dentro do cultivar web. Então, esse primeiro formulário está relacionado à pessoa que vai preencher. Então, o cadastro do legítimo interessado naquela proteção, então o cadastro da pessoa, e aqui uns pré-requisitos, né, alguns critérios, é que essa pessoa ela tem que ser residente no Brasil e seja o próprio requerente ou representante legalmente qualificado. Então, nessa primeira etapa, é bem simples, pede uma documentação básica, um formulário bem pequeno, dentro da plataforma de formulário, nem tem um documento disponibilizado, mas principalmente isso, quem está requerendo a proteção de cultivar, cadastrar quem é interessado naquela proteção, e algumas premissas é que ele tem que ser residente no Brasil, e seja o próprio requerente, ou seja, a própria empresa que está solicitando, ou algum representante legal qualificado. Então, alguma documentação, alguma procuração relacionada a isso, caso seja uma pessoa, um terceiro, né, uma pessoa jurídica terceira. Trazendo agora para o segundo material, que seria o formulário de relatório técnico, que é a etapa 2 dentro do processo, são informações um pouco mais sobre a responsabilidade técnica, sobre a habilitação e algumas informações dentro do programa de melhoramento genético. Então é necessário trazer o responsável técnico, muitas vezes ele vai ser o requerente, mas alguém que assine uma ART, um engenheiro florestal, vamos pensar dentro do setor florestal, um engenheiro agronômico. Então é o responsável técnico por aquele relatório que vai ser cadastrado na plataforma. Precisamos trazer a origem genética daquela cultivar a ser protegida. Por isso, a gente retoma lá a diretriz de ser uma novidade e ela tem que estar atrelada a algum programa de melhoramento genético. Então, eu preciso ter essas informações para me conseguir proteger minha cultivar. Ou seja, essa cultivar veio do cruzamento desse com esse. A procedência é essa, a progênie é essa. Foi feito dentro de um programa de hibridação, de polinização aberta, de polinização fechada. Então eu preciso de ter essas informações sobre de onde essa cultivar surgiu. Qual que é a origem dessa genética, né? Então é importante ter essas informações, logo é necessário ter um programa de melhoramento genético por trás para a gente conseguir ter essa certificação, a gente conseguir continuar o processo de proteção da cultivar. Qual foi o método de obtenção da cultivar? Como disse, né? Como é o programa de melhoramento genético? Como foi feita a hibridação, polinização aberta, fechada, pomar indoor, pomar-dó, polinização aberta, como foi feito? Então eu preciso ter um conhecimento, por isso o responsável técnico, saber rastrear a origem e também saber dizer como foi o método que eu consegui fazer o cruzamento, como que surgiu aquela cultivar. Também preciso saber o local e época de condução dos testes de DHE, ou seja, é necessário fazer os testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Então é necessário ter o local onde foi feito, onde é feito o programa de melhoramento da empresa, qual foi a época, né, qual a estação do ano, entre outras informações. Então é um relatório de preenchimento das informações de todo o programa até o lançamento da cultivar. Então aqui a gente está falando só qual foi a metodologia, qual foi o local, quando foi feito, qual o ano que foi feito. Então são informações mais técnicas relacionadas aí com a etapa relacionada ao melhoramento genético para conseguir resultar naquela cultivar. Então também é necessário indicar qual é a cultivar mais parecida com aquela que você vai proteger. Então aqui é um grande detalhe que entra naquela questão dela ser única e ela ser distinta. Então eu preciso trazer qual é a cultivar que mais assemelha dela, muitas vezes vai ser o pai ou a mãe nesse processo de hibridação, mas eu preciso ter característica, eu preciso ter descritores no meu resultado que eu consiga diferenciar. Mas dentro do relatório eu preciso trazer qual que é o material já protegido, eu preciso indicar qual é esse cultivar que mais parece com o que eu estou protegendo. Além disso, eu preciso trazer as características que diferencia essa cultivar que deu origem a essa nova, mas quais são, no caso, as características, né, os descritores
que eu consiga diferenciar. Por que ela é distinta? Por que ela é única? Por que ela não é a mesma cultivar? Então, eu preciso ter essas características, preciso descrever essas informações. Aí a gente vai ver que muitas vezes é escrito mesmo de uma forma bem simples, mas para a gente facilitar o trabalho, a averiguação, muito relato fotográfico, muitas informações gráficas para facilitar todo esse compartilhamento de informações e conseguir avançar o processo de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica. Mas isso a gente vai ver mais para frente, principalmente no nosso módulo 3, onde a gente vai detalhar isso de uma forma melhor. Aqui, trazendo mais, pessoal, vocês podem ver na tela, nos materiais complementares vai ter um exemplo também desse formulário, que no caso é o formulário 2, e esse é um formulário que ele é de forma, como eu falei, de uma forma mais universal. Ele é utilizado para todas as culturas. É um formulário que são 2 páginas, aí dá um print aí que a gente está vendo, mas a gente vai ver de uma forma mais detalhada, mas é um pouco do que eu trouxe, né? Quem é o requerente, quem é o responsável técnico, então tem que ser no Brasil, então pede CPF ou CNPJ, aí pede a espécie que vai produzir, qual que é a taxonomia, qual que é cultivar, pede aí relacionado qual que é a origem genética desse material genético, então é necessário trazer o local onde foi feito os testes, é necessário fazer aí qual que é a origem genética, se é de programa de melhoramento, como que é feito, e ali também detalha um pouco sobre as informações relacionadas ao teste de DHE, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, depois traz um pouco quais são as cultivares que são parecidas e quais características diferem, e por fim ali a data e a assinatura do responsável técnico. Mas mais para frente, no módulo 3 principalmente, a gente vai entrar em cada tópico aí de uma forma mais detalhada, de uma forma bem mais aprofundada de como é o preenchimento, um passo a passo mesmo, para facilitar o nosso trabalho. Indo agora para o terceiro formulário, pessoal, que é a terceira etapa e acredito que é o mais detalhado e é o que é o mais importante dentro do processo, onde a gente tem que trazer todos os descritores relacionados àquela cultivar, então todas as características que a diferencia, e é um trabalho que é feito desde o processo e muda. A gente está falando aí de 3 a 4 meses, um processo que a gente faz com 1 ano, depois com 2 anos, com 4 anos, com 6 anos. Então é um processo aí que a gente precisa descrever as características da planta ao longo do tempo. Então é um cuidado bem bacana, mas é o que vai trazer a diferenciação da cultivar e também vai trazer o certificado de proteção. Então, as características que são necessárias, pessoal, nesse terceiro formulário, principalmente e novamente, né, é o responsável técnico, né, o responsável técnico pelo preenchimento dos materiais, sempre é solicitado isso. Quais foram os descritores já publicados para a espécie? Então a gente vai ver que a gente já vem com o formulário pré-preenchido, a gente só precisa marcar as opções que fazem sentido para cultivar que a gente está protegendo. Então os descritores já vêm publicados. A gente vai ver a mudança que teve, vou trazer um tópico para vocês aqui, nas atualizações, como foi feitas as mudanças, o que melhorou, o que saiu, o que entrou dentro dos descritores que a gente tem hoje. É utilizado aí para culturas agrícolas, florestais, forrageiras, frutíferas, olerícolas, ornamentais, medicinais e aromáticas. Então a gente vai ver que aqui já é algo mais singular, é algo mais exclusivo. Ou seja, cada cultivar vai ter o seu formulário de DHE e tabela de descritores mínimos. Então é um trabalho já que o próprio mapa, né, o próprio Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, ele já fez esse pré-trabalho, segue atualizando de uma forma a facilitar a solicitação, e também já tem ali os descritores morfológicos já previamente descritos, e a gente precisa fazer as marcações de acordo com a proteção que a gente tem. Então no site do próprio Cultivar Web, na Lei de Proteção de Cultivares, a gente seleciona qual formulário a gente quer baixar de acordo com a espécie que a gente quer proteger. Então é uma dinâmica muito mais facilitada e muito mais assertiva que a gente também vai ver nos próximos capítulos, aí, nos próximos módulos desse curso. Trazendo aqui, pessoal, então, mais um print aí
do relatório 3, do formulário 3, que aí explica, né, como é feito o teste de DHE, por que fazer, quais são as etapas, quais são as características agrupadoras do material genético, o que é uma novidade, o que não é, a necessidade de enviar uma amostra viva depois da certificação para o mapa, para ela ter uma réplica no seu banco de germoplasma. Então a gente vai detalhar isso melhor mais para frente, mas é um relatório um pouco maior, vai depender um pouco da cultura, mas tem aproximadamente aí umas 10 páginas e já vem ele dessa forma como eu estou mandando print aqui. Nos materiais complementares vocês conseguem acessar esse material genético, esse documento aqui, perdão, você consegue ver esse documento aqui, deixei ele prontinho aí nos materiais complementares, e é bem dinâmico, o preenchimento ele é simples em si, só tem que tomar o cuidado na parte de preencher, de estar atento às características, de marcar as opções certas, e assim, o mais importante é não mentir em nenhuma informação, é trazer o máximo de detalhe que conseguir coletar daquela cultivar para fazer um preenchimento bem completo. Sempre aconselho aí uma coisa que não é necessária, mas é sempre importante, a gente vai ver isso no estudo de case, fazer também um relatório anexo, um relatório fotográfico, ilustrativo das características que a gente pretende demonstrar, porque aqui basicamente é mais marcar um X, assinalar a alternativa que representa melhor, mas se a gente consegue complementar esse trabalho com relatório fotográfico, a gente facilita muito o processo. Então, pessoal, de uma forma um pouco mais direta e resumida do que a gente viu nos 3 relatórios, como que funciona o processo propriamente dito, né? Tanto o protocolo, tanto o envio dos materiais, ele é totalmente 100% online no site, é sempre feito por lá, não precisa mandar material por correio nem nada, 100% digital e online. Então é feito o requerimento eletrônico dentro da Cultivar Web, igual a gente fez aqui, faz um cadastro, é feita uma protocolização desses 3 relatórios, esses 3 formulários que a gente acabou de passar. Na verdade, o primeiro formulário é na própria plataforma e os outros 2 são materiais que a gente sobe PDF. E de acordo com o que vai avançando, tendo as análises dos documentos, é feito um protocolo, é feitas análises, muitas vezes é pedido algumas atualizações, e aí você faz a atualização solicitada pelo mapa, envia o material novamente, e por fim o resultado, a emissão do certificado aí definitivo. A gente vai vendo no processo que tem um certificado provisório também, que é onde você inicia o processo, então você tem um certificado ali pré-aceito, mas no final, a etapa principal, o produto final, é a emissão desse certificado final aí, que dá todos os direitos reservados para você na proteção de cultivares. Aqui, pessoal, a gente já pode dizer que é o processo de uma forma muito mais detalhada, mas de uma forma mais simples também, do entendimento do processo. Então, a gente vai passando aqui, começando de cima para baixo, para vocês entenderem de uma forma bem dinâmica esse fluxograma, mas basicamente, né, no Cultivar Web, onde a gente inicia todo o processo, então a gente faz o preenchimento do requerimento eletrônico, ou seja, o primeiro formulário, de uma forma bem simples. Lá dentro da Cultivar Web, a gente consegue fazer o download dos outros 2 formulários, tanto um formulário de relatório técnico, tanto um formulário de tabela de descritores mínimos e teste de DHE. Então eu faço o download, faço o preenchimento, uma vez que a gente já viu aqui que o formulário já vem praticamente preenchido, eu só preciso entrar com as informações, faço a assinatura, digitalizo isso, no caso de colocar em PDF, e faço o envio eletrônico via plataforma. Então aí, a partir desse envio, eu tenho a protocolização do material, do documento e da solicitação. Então o processo ele passa em análise de 60 dias, onde vai ser ele analisado pelo SNPC junto ao mapa, e aí vai ter uma informação, né? Um feedback. Se as informações estão incompletas, então vai ser um parecer do mapa, se faz sentido ou não, se precisa de mais informações ou precisa de mais correções. Por isso
A gente citei a importância de ser um preenchimento mais completo possível, talvez um relatório fotográfico junto, que é uma dica que eu dou para vocês. Então, com as informações incompletas, é retornado, é feito um feedback, um retorno sobre o protocolo, e aí as diligências elas têm que ser corrigidas, têm que ser complementares, têm que trazer mais informações. E aí tem um prazo de 60 dias também para fazer esse retorno. A partir disso, a gente faz as atualizações, ou o processo pode passar direto. A gente volta para a análise, dando tudo certo, com as informações completas. Isso é publicado, é feita a publicação do pedido, e aí tem o certificado provisório. Então, esse certificado, entre o processo que a gente faz, essa publicação no Diário Oficial, até alguma empresa que se sentir lesado, ou algum outro terceiro que se sentir lesado, você recebe um certificado provisório. Então, a partir da análise, o mapa, o SNPC, deu um ok, você recebe um certificado provisório. Então, essa é a primeira etapa. A partir desse certificado provisório, é publicado no Diário Oficial da União para que alguma empresa, algum terceiro, possa analisar e ver se foi lesada ou se está em desacordo com aquela proteção. Então, o certificado provisório ali são 90 dias até ele transformar. Então, é feita essa publicação, a necessidade ou não de recurso, alguma coisa assim. Se não houver nenhuma impugnação ou nenhuma empresa que se sentir lesada, você emite o certificado definitivo de proteção. Havendo alguma impugnação, é feito uma análise do recurso pelo SNPC, pelo MAP, se faz sentido ou se não faz. Se fazer sentido, o pedido é indeferido e é cancelado todo o processo. Se não houver nenhuma dessas questões aí relacionadas a alguma empresa terceira, algum agente terceiro, é emitido o certificado de proteção definitivo. Então, pessoal, esse aí é um overview de todo o processo aí de uma forma sistemática. De certa forma é um processo simples, é um processo de certa forma também rápido, é mais a análise dos documentos, a publicação no Diário Oficial, certificado provisório e certificado final. Então é um processo que funciona de uma forma bem dinâmica, e no módulo 1 a gente trouxe ali, são aproximadamente aí 6 meses, desde a entrada do protocolo até a gente ter o certificado de proteção definitivo. Então, é isso. Trazendo agora, pessoal, que seria o resultado, né, no fim da esteira ali, que a gente passou pelo fluxograma, a etapa final, né, que é o certificado de proteção. Principalmente, o objetivo desse certificado é assegurar o direito de reproduzir e cultivar em todo o território nacional e controlar a produção e a comercialização por terceiros. A gente já tinha trago essa definição aqui nos slides passados, mas aí é o documento que dá o direito à empresa, né, à equipe de melhoristas e a obtentora da proteção de cultivar, de utilizar o material dentro do Brasil, isso sendo de uma forma exclusiva, né, impedindo que outras empresas utilizem o material genético, dando competitividade de mercado e também assegurando o direito devido a todos os investimentos realizados em programas de melhoramento para conseguir aquele material genético. Só que outra via, que outras empresas estão utilizando agora também, é a possibilidade de monetizar com esse serviço. Então, ofertar esse clone para outras empresas, para que eles possam comercializar e, a partir disso, receber royalties. É um bem imóvel para os efeitos legais, então, a gente pautando aí relacionado à parte jurídica, o certificado trata-se de um bem imóvel, então ele pode ser transferido, pode passar para outra empresa, e é a única forma de proteção de cultivares no Brasil. É o único instrumento legal e é o único documento que de fato protege uma cultivar hoje no Brasil. E ela dá direito para a livre autorização de plantas e de suas partes, no sentido de você conseguir reproduzir e multiplicar esse material genético. Então, é o único material que algum viveiro parceiro ou alguma outra empresa ela dá direito e autorização para que essa empresa possa multiplicar, clonar e reproduzir o material genético protegido. Então, é necessário ter esse documento aí em posse no estabelecimento. Como já trouxe nos outros slides aí, a duração é de 18 anos até o domínio público. A gente coloca de até,
18 anos, porque dentro do processo a gente vai ver mais para frente as diretrizes, né? Questão de renovação do certificado. Existe um processo aí ao longo dos 18 anos que é necessário fazer. A gente vai detalhar isso mais para frente, que muitas vezes a empresa pode optar por não renovar, tem algumas sanções, alguns esquecimentos que acontecem durante um processo de não fazer a renovação do certificado. Então, possa ser que esse período, esse horizonte de 18 anos pode ser menor. Mas, de fato, é o prazo máximo, né? São 18 anos de proteção até virar domínio público. Como a gente citou, né? No módulo 1, o clone 44, um dos clones mais plantados no Brasil hoje, aí, com mais ou menos 2 milhões de hectares no Brasil. Vamos pensar só em eucalipto, aí, 25% da área. É um material que já é de domínio público, porque ele foi de 2002, então de 2002 para cá já foi quebrado a proteção desse material genético. Continuando aqui, pessoal, no certificado de proteção, uma vez que a cultivar é protegida, fica vedado a empresas terceiras a produção para fins comerciais, tanto oferecimento para venda e oferecendo também material para propagação sem a autorização do titular da proteção. Então é necessário ter essa autorização por parte da empresa detentora, salve os casos, como a gente falou no começo, de ser produtor rural e também de ser equipe de melhorista dentro da empresa, que ela consegue utilizar a nível de pesquisa. Mas, no geral, uma vez com certificado, fica proibido outros viveiros, outras empresas, fazer a multiplicação desse material genético, mas se a empresa optar por autorizar outro viveiro, pagamento de royalties, ou a empresa quer ceder o material genético, é possível a partir dessa autorização. É necessário manter uma amostra viva, então isso aqui é muito importante, o que vem condicionado com o certificado de proteção. Então é necessário você sempre enviar uma amostra viva para o mapa sobre aquela proteção de cultivares, como se fosse a manutenção daquele material. Então, um banco de germoplasma, então é necessário sempre ter uma amostra viva, tanto na empresa, como também enviar para o mapa anualmente, semestralmente, para que se tenha uma cópia desse material genético junto ao mapa, para ajudar nos novos processos, entre outras questões. Então, isso é uma premissa e é muito importante que isso seja feito. Além disso, é importante e necessário realizar um pagamento da anuidade de manutenção do certificado. Ou seja, além de todo o protocolo, anualmente durante os 18 anos é necessário pagar uma anuidade para manter aquele certificado ativo. Então, muitas vezes as empresas acabam esquecendo de fazer esse pagamento, pode ser que perca a proteção da cultivar, é um pouco difícil, mas é necessário anualmente pagar esse valor aí para manter o certificado ativo. E, o mais importante, né, durante os 18 anos, é necessário que a cultivar mantenha aí os testes de DHE. Ela tem que manter ainda distinta, ela é necessário que ela mantenha homogênea e ela mantenha estável durante os 18 anos, porque, sei lá, no segundo ano, terceiro ano, há alguma mudança ali no contexto e ela perde algumas características, então a cultivar não passa a ser mais uma cultivar e aí o certificado pode ser quebrado. Então é importante que durante os 18 anos ela mantenha essas características. Aqui, pessoal, é importante trazer também, uma vez concedida a proteção, né, o certificado provisório, as informações elas são publicadas de forma pública no Diário Oficial da União, e aí entra como certificado de proteção, extrato e publicações dentro do Diário do Oficial, e ficam disponíveis aí de forma pública e geral no portal do mapa, onde a gente vai acessar aí, principalmente no módulo 6, a gente vai ver como acessar as informações, mas é de forma bem dinâmica através do Cultivar Web. Então, todos os certificados, toda a promulgação é feita diretamente aí no Diário Oficial da União, na aba ali, na área de certificados de proteção, extrato e publicações. Todo mundo consegue acessar isso, até mesmo na própria plataforma do Cultivar Web, tem a portaria daquele dia do Diário Oficial regulamentando a proteção daquele respectivo material genético. A gente vai ver isso mais para frente.
Trazendo um pouco, pessoal, sobre os custos envolvidos nesse protocolo, né? Os custos, eu diria hoje, só relacionado às taxas administrativas, a gente falando de custos aí dos programas de melhoramento genético, obtenção de sementes melhoradas, toda a estrutura de viveiro, mão de obra envolvida, grupo de melhoristas, todo o horizonte de trabalho, plantios, teste progênie, testes clonais ampliados. Então todo o processo aí é um custo muito elevado. Então a importância de ter a lei de proteção de cultivares, a importância de ter o royalties, mas aqui tratando principalmente das taxas jurídicas, né, as guias de recolhimento da União, as taxas envolvidas no processo, de uma forma que é vocês entenderem o valor, né, para fazer o protocolo aí para a emissão da lei de proteção de cultivares. Vamos lá. Então a gente tem uma primeira etapa que é feito na primeira etapa, que é a parte do requerimento do protocolo, no valor aí de R$ 713,16. A expedição do certificado provisório, naquela etapa onde é aprovado pelo MAPA e pelo SNPC, para a gente prosseguir até a gente fazer a postagem no Diário Oficial. Então, você emitir aquele certificado provisório, valor de R$ 2.139,47. A manutenção da anuidade, né, o valor durante aí, os 18 anos, né, para você manter a amostra viva, né, que você tem que deixar no mapa, é o valor de R$ 1.426,31. E eu tenho também a anuidade do certificado, então eu tenho que ter tanto da amostra, tanto também do certificado, no valor de R$ 1.141,05. Caso eu precise fazer alguma modificação, como a gente viu que o certificado é um bem móvel, né? Fazer a transferência da titularidade do certificado, eu preciso pagar uma nova expedição, que seria no valor de R$ 2.139,47, uma vez que eu preciso trocar a titularidade. Outras alterações que são necessárias no valor de R$ 713,16, como se fosse ali um requerimento novo. Teste de laboratório, caso seja necessário, o valor de R$ 213,95. Ensaio comparativo de campo, o valor de R$ 713,16, assim como algumas outras certidões, o valor também de R$ 178,29. Então, pessoal, aqui são as taxas que são aplicadas, né, dentro do protocolo de uma forma mais sistemática e simples, né? A forma você paga o requerimento, faz o pagamento da expedição do certificado provisório e também você precisa manter as anuidades, né? Então, anuidade tanto da amostra viva como também da anuidade do próprio certificado. Então, ali seriam principalmente os 4 tópicos iniciais, seriam os custos aí envolvidos na emissão aí do certificado de proteção de cultivar, basicamente. Aqui, pessoal, todo o processo das taxas também, elas são realizadas dentro do próprio plataforma da Cultivar Web. Trouxe um print aqui para a gente entender como funciona. Você faz um preenchimento dentro da plataforma do que é necessário, o que você vai fazer, então o tipo do requerimento, o requerente, o ano corrente, e depois você pode mesmo clicar no botão ali para gerar GRU e fazer o pagamento das taxas. Então, basicamente, é uma ação muito simples também e a plataforma ela funciona muito bem e tem todas as informações necessárias ali para o processo. Então, pessoal, a gente vai chegando aqui à finalização da primeira parte relacionada à Lei de Proteção de Cultivares e posteriormente vamos ter uma parte 2 desse módulo para a aula também não ficar muito grande. E aqui para a gente fechar, só fazer um resumo do que a gente viu na aula de hoje até agora, para a gente recordar o que foi falado e a gente se vê no módulo posterior. Então a gente começou a resgatar o que a gente falou no módulo 1 de uma forma mais pincelada, mas a gente trouxe a parte aí dos marcos na legislação brasileira, falamos bastante aí sobre as etapas, sobre a cronologia das atividades que foram executadas aqui no Brasil. Trouxemos também aqui a explicação sobre a Lei de Proteção de Cultivares, sobre a Lei 9.456, detalhamos cada informação aqui
da lei, qual é o texto que ela traz, os instrumentos, as definições. Falamos um pouco também sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, a gente trouxe o NPC, juntamente com o Cultivar Web, como é feito o processo, quais são os formulários e relatórios necessários para essa atividade, como é o processo, como é o protocolo. Falamos um pouco também sobre o processo de requerimento de proteção, detalhamos cada etapa, cada relatório, cada formulário que é necessário. Recordando, são três relatórios, um relatório de requerimento, um relatório técnico e o terceiro de DHE e descritores mínimos. E por fim, a gente acabou de ver aqui sobre as taxas relacionadas à parte da proteção de cultivares, quais são os pagamentos necessários para feito todo o protocolo dentro do Cultivar Web. Então, pessoal, a gente chega ao final dessa parte 1 do módulo 2 e na próxima aula a gente dá continuidade a esse módulo, tratando principalmente aí sobre as diretrizes dentro da Lei de Proteção de Cultivares. Então a gente vai trazer algumas informações mais detalhadas sobre as diretrizes que a lei traz aí no âmbito geral, tá bom? Agradeço a participação de vocês, assistir a aula até aqui e a gente vê no próximo módulo aí. Na verdade, no próximo módulo não, na segunda parte do módulo 2. Um abraço.